Olá, povo lindo, como estamos? Todo mundo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre os discursos e as falas de Jesus. Hoje é o vídeo número 5 dessa série, ok? Eu vou começar imediatamente porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque essa fala de Jesus foi o sermão que ele deu para os discípulos depois da ordenação. Vocês já viram quando um pastor é ordenado na igreja, né? Ele está no púlpito, todo mundo põe a mão na cabeça e depois um pastor ou um convidado traz uma preleção. Essa é a preleção que Jesus fez depois de consagrar, colocar a mão na cabeça de todos os 12 discípulos. Ele os sentou em volta dele e fez lá na montanha, lá em cima. Logo depois, ele disse essas palavras. Gente, se eu tossir um pouquinho, não repara não, é porque eu andei pintando uma cadeira de balanço e uma mesa e a tinta ativou minha alergia e eu estou um tanto quanto não muito bem na alergia. Estou tomando aqui um cafezinho para me dar um reforço. Cafezinho preto. Então vamos lá. Agora que vocês são meus embaixadores e do reino do meu Pai, vocês estão se tornando uma classe de homens separados e diferentes de todos os outros homens entre os homens da terra. Vocês agora não são simples homens entre os homens, mas cidadãos de um reino de luz e de um país celestial. Essa mensagem deveria ser dita para todos os que estão sendo ordenados hoje como ministros. Vou repetir de novo. Agora que vocês são meus embaixadores e do reino do meu Pai, vocês se tornaram uma classe de homens separados e diferentes de todos os outros homens da terra. Vocês agora não são simples homens entre os homens, mas cidadãos de um reino de luz e de um país celestial, entre criaturas ignorantes nessa terra escura. Não é suficiente que vocês vivam como vocês viviam até agora. Não é suficiente que vocês vivam como vocês viviam até agora. Mas daqui para frente, vocês precisam viver como aqueles que experimentaram o sabor e a glória de uma vida melhor e foram mandados de volta à Terra como embaixadores do governo de um mundo melhor e novo. Dos ensinadores e mestres é esperado muito mais do que dos alunos, é esperado muito mais do que do dono da terra, do que do seu empregado. Dos cidadãos do reino celestial é requerido muito mais do que dos cidadãos daqui da terra. Muitas coisas que eu vou falar a vocês agora vai parecer difícil, mas vocês se dispuseram e foram escolhidos para me representar aqui na terra, como eu agora represento o Pai. Como meus representantes na terra, vocês serão obrigados a concordar e seguir esses ensinamentos e praticá-los, porque esses ensinamentos refletem o ideal moral
para os mortais viventes nos mundos do espaço. O que eu estou fazendo em vida aqui na Terra, revelando meu Pai que habita nos céus. Gente, essa parte aqui é escatológica. Jesus de Nazaré está revelando aos discípulos que não só a Terra é habitada. Ele está dizendo, olha aqui, ó. Vocês serão obrigados a concordar e seguir esses ensinamentos e praticá-los, porque esses ensinamentos refletem o ideal moral para os mortais viventes nos mundos do espaço. É o mesmo ideal que Jesus trouxe para a Terra, é o mesmo ideal em qualquer um outro planeta habitado nesse universo. É um ideal só. Eu estou ensinando vocês para proclamar liberdade aos cativos espirituais, alegria para aqueles que estão amarrados no medo e para curar os doentes de acordo com a vontade do meu Pai no céu. Quando vocês encontrarem meus filhos em sofrimento, olha o que Jesus fala. Quando vocês encontrarem meus filhos em sofrimento, encorajem eles dizendo: felizes são os pobres de espírito, os humildes, porque para eles está preparado tesouros no reino do céu. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são os de coração puro, porque eles verão a Deus. Falem também para os meus filhos mais essas palavras de conforto espiritual e prometam que felizes os que lamentam, porque eles serão confortados. Feliz o que chora, porque eles receberão um espírito de alegria. Felizes os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os que promovem paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino celeste. Felizes são vocês quando os insultarem e perseguirem vocês por todas as maneiras e falarem falsamente contra vocês. Regozijem e fiquem imensamente gratos, porque grande será a sua recompensa. Meus irmãos, eu vos estou enviando como sal da terra, sal saboroso de salvação. Agora, se o sal perder seu sabor, já não poderá salgar. Não vai servir para nada a não ser jogado fora nos pés dos homens. Vocês são a luz que ilumina a terra. A cidade que cresce no topo de uma montanha não tem como se esconder. Nenhum homem acende uma candeia e a coloca dentro de um vaso, mas num candelabro, para que ilumine todo o cômodo. Deixe então a sua luz brilhar diante dos homens, para que todos vejam o bom trabalho de vocês e glorifiquem o Pai que habita nos céus. Eu estou enviando vocês ao mundo para me representar como meus embaixadores e do reino do meu Pai, os meus mensageiros. Não resistam à injustiça com força física. Não confiem na força da carne. Se seu vizinho te bater numa face direita, mostra-lhe a face esquerda também. E sejam preparados para sofrer injustiça, para não irem diante do juiz contra o seu irmão. Com bondade e misericórdia ministra a
todos que estão sofrendo e em necessidade. Eu estou dizendo a vocês: ame o seu inimigo, faça o bem àqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam e ore por aqueles que desrespeitosamente usam vocês. E tudo que você acha que eu faria aos homens, faça você também a eles. Quando eu li isso, quando eu traduzi isso ontem, eu me lembrei de um livro muito famoso no Brasil, chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus? É a história de um pastor que a igreja dele estava vazia, igreja fria, ele já estava pensando o que, que eu vou fazer para melhorar. E aí, no dia, preparando o sermão do domingo, o Senhor falou com ele: pergunta, o que eu faria no seu lugar? E aí, a igreja dele se transformou, porque ele começou a fazer o que Jesus faria. Foi difícil, foi fácil não. Em meu lugar, o que faria Jesus? Faça essa pergunta diante de qualquer circunstância, de qualquer situação. Qualquer situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Seu marido está brigando com você, ou sua esposa está brigando com você, ou um vizinho, ou um filho, você para naquele momento, conta até 10 e depois faz essa pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? E aí você vai ter a atitude que Jesus teria. Não é fácil, mas foi o mandamento que Jesus deixou para os discípulos. Eu vou ler de novo. Eu estou dizendo a vocês: ame o seu inimigo, faça o bem àqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam e ore por aqueles que desrespeitosamente usam vocês. E tudo que você acha que eu faria aos homens, faça você também. Seu Pai Celeste faz o sol brilhar sobre os maus e sobre os bons. Igualmente, ele manda a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Vocês são os filhos de Deus. Muito mais que isso, vocês agora são os embaixadores do reino do meu Pai. Sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso, e pelo futuro eterno no reino vocês serão purificados até chegar à perfeição do Pai Celeste. Isso aqui é uma outra passagem bem, bem escatológica. Vocês estão sendo enviados para salvar os homens e não para julgá-los. No final da sua vida na terra, vocês esperam misericórdia, por isso eu quero que durante a sua vida aqui na terra, vocês demonstrem misericórdia. Eita, eita. Vou ler de novo. No final da sua vida, na terra aqui, vocês esperam misericórdia do Eterno, né? Por isso eu quero que durante a sua vida aqui na terra, a sua vida aqui na terra, vocês demonstrem misericórdia a todos os homens. Todos os homens. Não é o seu filho, seu pai, sua mãe, o vizinho, a sua tia, seu priminho, a todos. Ao Lula, ao cabeça de ouro. Hum?
Não cometam o erro de tirar um cisco do olho do seu irmão quando você tem uma semente no seu. A palavra que estava no lugar de semente aqui era grão. Grão. Eu coloquei semente para ficar mais fácil de entender. Mas a palavra que estava aqui, que Jesus usou, foi, ele falou assim, não cometam o erro de tirar o cisco do olho do seu irmão quando você tem um grão no seu. Um grão, uma semente, um grão, um grão de trigo, por exemplo, que é um pouquinho maior do que cisco, né? Pois é. Primeiro tire essa semente ou esse grão grande do seu olho para que você enxergue melhor e seja capaz de tirar o cisco do olho do seu irmão. Eita, gente. Discerna e observa. Discernir significa observar e separar, né? Discerne e observe a verdade claramente. Vive de forma reta e sem medo. E assim vocês poderão ser meus apóstolos e embaixadores do meu Pai. Vocês conhecem o ditado: se um cego dirigir outro cego, os dois vão cair no buraco. Se vocês querem guiar outros para o reino, você precisa, você mesmo, andar na claridade da luz de uma vida verdadeira. Em todo setor que tem relação com o reino, eu os exorto a serem justos em tudo, em todo julgamento e tenha muita sabedoria. Vou ler de novo. Se vocês querem guiar outros para o reino, você precisa, você mesmo, andar na claridade da luz de uma vida verdadeira. Em todo setor que tem relação com o reino do Pai, eu os exorto a serem justos em tudo, em todo julgamento e tenham muita sabedoria. O que não aconteceu, né, gente? Infelizmente. Nunca deem aos cães o que é precioso e nem jogue suas pérolas aos porcos, porque eles vão pisar nas coisas preciosas e vão se voltar contra vocês. Muita gente tem falado sobre esse pedaço da fala de Jesus, mas eu acho que cada um de nós deve julgar na sua vida pessoal o que são os cães, quem são os cães e quem são os porcos. E você mesmo deve saber a quem você deve transmitir a mensagem do reino. É o que o Senhor está falando aqui, é o que Jesus está falando. Nunca deem aos cães o que é precioso e nem jogue suas pérolas aos porcos, porque eles vão jogar eles vão pisar nas coisas preciosas e vão se voltar contra vocês. Eu diria, gente, por exemplo, essas mensagens que eu estou transmitindo, elas são pérolas preciosas. Mas só vai entender e só vai clicar e ouvir essa mensagem quem está preparado para ouvir a mensagem. Então, o que Jesus está advertindo aqui é: não fale de coisas preciosas demais do reino. Ele está falando de coisas do reino, coisas que, por exemplo, as visões que o Senhor te deu, o que o Senhor te dá, não sai espalhando para todo mundo. Peça direção e sabedoria, foi o que ele falou, peça sabedoria. Para ver para quem você vai revelar essas coisas, com quem que você vai conversar. E passar essas pérolas preciosas. Gente, essas informações aqui são pérolas.
é ouro precioso, é sabedoria, é conhecimento. Eu sei que é difícil, é uma pérola, é uma pedra preciosa que precisa ser burilada dentro da gente. É um discurso de Jesus muito difícil de viver. Nós vamos ver isso depois, porque os discípulos tiveram muita dificuldade de entender e aceitar essa mensagem. Vamos terminar aqui. Eu estou advertindo vocês contra falsos profetas, eu não disse para vocês? Eu estou advertindo vocês contra falsos profetas que virão a vocês vestidos de pele de cordeiro, quando na verdade são lobos que devoram. Pelos frutos vocês vão saber quem são. Tem como vocês colherem uvas dos espinheiros ou figos da planta chamada cardos? Essa planta, se você for no Google, você vai ver põe cardos, fotos de cardos, da planta cardos. Escreve assim, fotos da planta cardos. Vocês vão ver, tem muitas delas lá em Chipre. Eu vi muitas nessa viagem que eu fiz a Chipre, andando pela praia, andando pelos campos. Eu vi muitas essas flores. Essa planta com as flores, ela dá flor vermelha, cor de rosa, coisas mais lindas. São plantas do deserto, são plantas naturais daquela área, tá? Do Mediterrâneo, da Palestina, porque é arenosa, é uma terra arenosa, então ela dá muito lá esses cardos, e é o que Jesus está perguntando aqui. Vocês vão achar figo num pé de cardos? Não. Assim são os falsos profetas e são as pessoas a quem você não deve jogar suas pérolas. Porque pelos frutos você conhece. Mas toda planta e árvore boa produz frutos bons. Mas a planta corrupta produz frutos malignos. Eu achei interessante essa expressão de Jesus, plantas corruptas. O espinheiro, então, se corrompeu com o pecado de Adão. Aliás, a palavra fala que a terra produziu espinheiros e cardos, porque os cardos também têm espinho. A terra produziu depois da queda de Adão. Então a terra também se corrompeu com a queda de Lúcifer e com a queda de Adão aqui na terra. Por isso que a terra geme e chora. A Terra, o planeta Terra, geme e chora pela restauração que vai vir quando Jesus voltar para modificar todas essas coisas e trazer o milênio com ele. Mas toda planta e árvore boa produz frutos bons, mas a planta corrupta, interessante, né? Produz frutos malignos. Quer dizer, uma árvore boa nunca produz fruto ruim ou maldoso. O que é um fruto maldoso? Aquela planta ou aquela folha, aquele fruto, que se você comer, você morre. Fruto maldoso. Ela está ali para te matar, para destruir. É estranho você pensar nisso, né? Que na natureza existem frutos maldosos. É Jesus quem fala, gente, não sou eu, não. Nem tampouco uma árvore corrupta produz frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será arrancada e jogada no fogo. Quando Jesus voltar,
para que o milênio aconteça, essas árvores terão que desaparecer. Toda árvore que não produz bons frutos será arrancada e jogada ao fogo. Enganhar, gente, olha, enganhar. A entrada no reino celeste é o único motivo que importa aos homens. O que Jesus está dizendo aqui? Que nada faz sentido na terra, nada tem. Tudo que da terra vai ficar na terra. Mas para o homem, a entrada no reino celeste é o único motivo que importa. Olha, o motivo de você estar aqui na terra é entrar no reino. É buscar o reino. Para você e espalhar o reino como embaixador, para que você leve para o reino os seus filhos, os seus pais, os seus parentes, a sua família, os seus amigos, e quem que o Senhor colocar no seu caminho. Meu Pai olha o coração dos homens e seu julgamento é sobre o desejo mais íntimo de cada um e a verdadeira intenção do coração. Vou ler de novo. Meu Pai olha o coração dos homens. Ele não olha a atitude, ele olha o coração. E seu julgamento é sobre o desejo mais íntimo de cada um e a verdadeira intenção do coração. No grande dia do julgamento do reino, muitos vão me dizer: eu profetizei no teu nome e no seu nome eu realizei milagres. Mas eu vou ser forçado. Forçado por quê? Por causa das suas atitudes, por causa do desejo do seu coração, por causa da intenção com que você fez o que você fez. No grande dia do julgamento do reino, muitos vão me dizer: eu profetizei no seu nome, e no seu nome eu realizei milagres, mas vou ser forçado a dizer a estes: eu nunca conheci vocês. Saiam da minha presença, falsos mestres. Mas para aquele que suportar, pagar o preço e sinceramente executar a missão de me representar diante dos homens, assim como eu estou representando o Pai a vocês, receberão entrada e abundância ao me servir e também no reino do meu Pai celeste. Vamos ler de novo esse finalzinho? Mas para aquele que suportar pagar o preço. Gente, olha a palavra que Jesus usou aqui. Para aquele que suportar pagar o preço. E sinceramente executar a missão de me representar diante dos homens, assim como eu estou representando o Pai a vocês, receberão entrada e abundância ao me servir e também no reino do meu Pai celeste. Esta foi o discurso que Jesus fez para os discípulos depois da consagração. Os discípulos, depois dessa mensagem, eles desceram das montanhas para a casa de Zebedeu, onde Jesus estava hospedado com os discípulos, em Cafarnaum. Os discípulos calados, ninguém falou nada, estava todo mundo muito preocupado, eu acho, porque esse discurso não foi fácil. É fácil para você ouvir tudo isso? Para mim não é. As pessoas pensam que essa
parte do discurso de Jesus que é chamado o Sermão da Montanha. Ele falou várias vezes esse sermão. Ele não falou. A primeira vez que ele falou sobre isso foi para os discípulos lá na montanha em Cafarnaum, só os 12. Foi a primeira vez que Jesus revelou a eles os requerimentos para você fazer parte do grande reino celestial, que inclui outros planetas, que inclui outros seres viventes e carnais como nós, com corpo físico. É a mesma lei para nós, aqui na Terra, é a mesma lei para outros planetas habitados nesse universo e nos outros universos. É a mesma lei. E é a primeira vez que ele revelou para os discípulos o regulamento e as leis desse reino celeste. Todos os outros planetas que têm seres viventes como nós precisam se submeter às mesmas leis do Sermão da Montanha. Vocês estão entendendo como é que a vinda de Jesus foi importante agora? Vocês estão entendendo por que Jesus teve que morrer na cruz e apanhar calado? Porque ele precisava, demonstrar para os discípulos o que eles deveriam fazer, como é que nós deveríamos nos comportar. Lembra quando ele estava no Getsemane? E quando ele suou sangue? Lembra? E ele disse: Pai, não seja feita a minha, mas a tua. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, Pai, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a suportar, a pagar o preço. Ele deixou na vida dele, gente, na carne dele, o exemplo para você e para mim. A morte de Jesus na cruz teve um motivo. O motivo de te ensinar o que você tem que fazer para fazer parte do reino. Ele é a salvação para mim, para você, porque ele nos ensinou o que nós devemos fazer. Ouça de novo esse vídeo. A primeira parte dele. Não precisa ouvir o que eu estou falando agora, não. Só ouve a mensagem dele. E você vai entender o motivo da cruz, o motivo do Getsemane, o motivo da vida dele. Por que ele teve que ficar como pai dos irmãos dele aos 14 anos? Você vai entender porque ele tinha que ser exemplo. E ele foi exemplo desde pequeno. Quando o pai dele morreu, ele tinha 14 anos. E ele teve que sustentar a família em Maria, trabalhando e ensinar os irmãos a trabalhar, para que ele pudesse depois ficar livre para cumprir a missão que o pai mandou para ele. Ele aprendeu desde pequenininho, desde adolescente, ele foi provado. E ele nos ensinou como nós devemos fazer. Ele está ensinando a você, cuidando da família dele, antes de fazer o trabalho do pai, ele primeiro criou os filhos, os irmãos. Maria estava grávida de Ruth quando o pai dele morreu, quando José morreu. Ela estava de uns 6 meses de gravidez. E Jesus foi o que ajudou Maria a ter aquela criança. Então, gente, Jesus foi um exemplo de vida desde a adolescência, desde criança, né? Ele nunca brigou na rua com ninguém. Ele levava o desaforo com ele para casa. Quando ele era pequeno, antes dos 14. Ele nunca contava para Maria que um menino tinha feito isso ou feito aquilo. Ele guardava para ele mesmo e não revidava. Alguns amigos dele que gostavam, tinham muita afinidade com ele, é que revidavam por ele. Mas ele falava: não faz nada não, ele não sabe o que ele está fazendo. Desde pequeno.
E nós, o irmãozinho não pode falar nada que a gente já está olhando assim, né? Ai, gente, para os discípulos foi muito difícil essa mensagem. Eles não entenderam, não entenderam quase nada, é claro. Nós vamos ver isso depois, porque depois que eles desceram da montanha, Jesus foi orar, ele se afastou, foi andar na praia do Mar da Galileia e foi orar. E os discípulos ficaram conversando entre eles, tentando entender o que Jesus tinha falado. Era muita coisa para a cabeça dele. E aí o André foi atrás de Jesus e disse: Jesus, nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Nós não estamos compreendendo aquilo que o Senhor está dizendo. É muito difícil para a gente entender. E aí, pacientemente, Jesus volta com André, bota os 12 sentados ali à noitinha e foi conversar com eles. E vai ser o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não é fácil fazer parte do reino. É preciso cumprir tudo isso que ele disse. Isso dando assim a gente vê que ultimamente tem sido os lobos vestidos de cordeiro, não é mesmo? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha um bom dia, uma boa noite. Ó. Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas medite e fala como Jesus. Pega o exemplo, né, de Jesus aqui e pergunte: em meu lugar, o que você faria? Jesus perguntando para você: em meu lugar, o que faria Jesus? Tchau, tchau.